Lili, como está? Estou aqui, me ouvem? Olá, que bom tê-la connosco, que maravilha. E é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Portugal Faz Bem. Obrigada, Sofia, por me convidar. Estou muito feliz de estar aí pertinho, viajando um pouquinho Sim, dentro de casa. claro, Infelizmente ou felizmente, né? Estamos todos salvos dessa forma. é verdade. Sim, é Mas verdade. Sim, Lili, tivemos uma conversa maravilhosa sobre o tema que poderíamos trazer aqui para trazer o seu know-how, a sua visão. Há tanto que contar que eu acho que lhe vou passar a palavra. O que é que acha? acho ótimo, obrigada. Eu vou contando e explicando um pouquinho e qualquer coisa vocês me interrompem. Ok. Posso eu compartilhar minha tela? Assim eu tento ir controlando ou não dá? Acho que não posso, não consigo. Vocês teriam que me liberar pelo vídeo. Sim, Pode, Lili, Lili, já está, já está, já está. ok. Tá? Culpa minha, culpa minha. Lili, Imagina. Pronto. eu já a Me... conhecia, Lili. Eu não posso deixar de falar do World Hope Forum, que tem sido. Eu montei e decidi montar estas tardes com inspiração no fórum que eu conheci e que é de facto maravilhoso. Eu não tenho parado de dizer às pessoas para assistirem e para aderirem ao World Hope Forum. E mais não digo, porque eu tenho a certeza que a Lili de certeza que vai abordar o tema. Muito obrigada por estar cá connosco. Fico muito feliz de saber que você tem participado do World Hope Forum e tenha gostado bastante. A ideia é justamente a gente poder colocar todo mundo junto, né? Como a Lia Del Corte, que é a pessoa que eu represento aqui no Brasil e na região, diz, tem uma série de projetos incríveis em cada canto do mundo e a gente precisa se unir e tratar de fazer isso se tornar um grande movimento para a gente conseguir não só fazer com que nossa espécie sobreviva, né? Afinal de contas, a gente está em risco de extinção, como principalmente cuidar do planeta da Mãe Terra, que está muito judiado. Então, essa é a nossa motivação. Eu não sei se vocês veem bem a minha tela, se está em ordem ou não. Vimos muito bem, muito bem. Tá bom, então eu vou começar a explicar um pouquinho da história. Eu comecei a representar a Lia Del Corte em fim de 2009 e comecei a trazê-la de vez em quando para o Brasil. Não é uma tarefa muito fácil, afinal de contas, tudo é muito custoso e o Brasil é um país que está sempre em desenvolvimento, né? A gente sofre muito com crise, ou seja, a gente vive numa eterna crise econômica, é um país gigantesco, com diferenças muito grandes de norte a sul, mais de 7 mil quilômetros de praia, de costa, então tem uma diferença enorme e administrar um país como esse não é uma coisa muito simples e nem conhecer o Brasil é tão fácil assim, mesmo para nós brasileiros, né? Eu comecei a trazer ali para o Brasil e isso foi super interessante para mim, porque cada vez que eu trazia e a gente passeava pela minha cidade, por lugares inclusive, lugares que eu estou acostumada a passar sempre, e ela mostrava coisas que para mim eram novidade, porque eu já não via mais, ou porque eu não achava que isso era algo diferente, como orquídeas amarradas no tronco da árvore, que elas se sustentam e elas são super sustentáveis. E para mim isso era algo absurdamente comum e eu descobria que não. Que em outros lugares do mundo não necessariamente existem, assim como helicônia, que é uma flor que é totalmente da América Latina, não existe em outros lugares do mundo. E eu fui aprendendo e eu fui entendendo que eu queria fazer Bloom com o tema Brasil e trocar com ela informações sobre o meu país, não só para motivar cada vez mais aos nossos talentos a criarem em cima das nossas vibrações, mas também mostrar para o resto do mundo quão incrível é o país em que eu nasci, que eu vivo e que eu amo, e que acho que precisa ser divulgado belezas que muitas vezes não são vistas aí fora. Então, assim, essa é a capa da primeira Bloom que a gente fez, a Bloom Brasil Saboroso, em que a gente queria mostrar que o Brasil é a bela e a fera, e tem essa beleza e essa força e essa delicadeza e essa força ao mesmo tempo. A primeira história, que é uma das nossas queridas,
é essa que chama Bem-vindos, em que ali escreve um texto incrível, em que ela diz que as primeiras vezes que ela vinha para cá, ela olhava para as pessoas e ela não entendia onde ela estava. Porque se ela vai para o Japão, ela sabe onde ela está. Se ela vai para a África, ela sabe onde ela está. Se ela vai para a Dinamarca, ela sabe onde ela está. E no Brasil, ela olhava para as pessoas e ela via uma diversidade muito grande de peles, de cabelos, de informações, e a gente recebe muito bem. Então, assim, a gente criou essa história com guirlandas gigantes decorativas para mostrar que nós somos calorosos, que a gente gosta de receber e que a gente tem essa diversidade enorme de etnias, porque fomos colonizados pelos portugueses, sim, mas recebemos uma quantidade gigantesca de imigrantes de todos os lados. Então, isso gera uma globalização adiantada em que a gente tem aqui qualquer diversidade de união de peles e informações. E essas guirlandas todas são típicas brasileiras, em que muitas casas usam para decorar a banana ou a pimenta, ou guirlandas indígenas, ou flores, e essa ousadia que a gente tenta mostrar nessa história que remete ao nosso calor humano. A gente quer falar também de artesanato, que é muito forte, teve uma influência muito grande, não só dos escravos africanos que vieram para o Brasil, e a gente vê muita dor na nossa colonização com relação a isso, ainda hoje sofrendo, mas também com os indígenas, que são os nativos. E isso gera um design forte e interessante, como o Márcio Kogan, que é um arquiteto, ou Hugo França, que é um designer que usa as árvores mortas para gerar peças esculturais gigantes e incríveis. O Rodrigo Edelstein, que vem de uma família que fabrica essas redes de metal, e ele resolveu reciclar essas peças novas, não só gabinetes de metal, como cadeiras, e dar uma nova vida para resíduos da fábrica da família dele. O Zanini, que vem de uma família de designer, o pai dele, tão importante, ele também trabalhou com o Sérgio Rodrigues, então ele trabalha super bem a madeira. A Carol Gai, que é uma mulher incrível e que adora reutilizar e dar formas para outros materiais de uso diário. O Léo Capote, que os pais dele têm uma loja de material de construção e ele cresceu lá, e em contato com os irmãos Campana, foi um dia trabalhar com eles e ser estagiário, aprendiz, e depois começou a gerar peças incríveis com materiais que faz parte da infância dele. Rodrigo Almeida, que faz uma utilização incrível de materiais e gera design super interessante, ou o Bruno Freire, que faz mesas e objetos super animistas e são interessantes para a gente mostrar por aí. A gente quer mostrar também um pouco do Brasil com os gigantes de Olinda, do Carnaval, que são tão maravilhosos e tão lúdicos, e isso é um pouco do nosso país também, é um pouco dessa criatividade, dessa alegria, dessa força, dessa diversão. A gente tem muita dor na nossa vida, mas a gente tem muita força e muita criatividade, muita alegria junto. Então, isso é transformador. Uma mulher incrível que mora na praia, no Ceará, e que ela resolveu decorar a casa dela, uma casa simples, mas uma decoração que é simplesmente perfeita. Pode servir como inspiração para papel de parede, inspiração para inúmeras estampas, ou simplesmente para a gente entender que a gente não precisa de muito para embelezar a nossa vida, e sim, a gente precisa embelezar sempre, né? O ser humano busca o embelezamento desde que surgiu no mundo. Aí a gente precisa falar um pouco, quando a gente fala do nosso país, dessa influência da religião africana, que ao vir para o Brasil criou o candomblé, e Iemanjá é uma deusa das águas salgadas, e a gente no começo de fevereiro celebra o aniversário dela e vai para o mar para fazer oferendas e para fazer agradecimentos e também pedidos. E isso é muito forte no Brasil, de norte a sul existe essa celebração e essa força incrível que mostra aí uma busca por
por uma renovação, por um ritual, e os rituais são importantes e a gente precisa sempre comemorar e relembrar esses rituais, que muitas vezes acho que no dia a dia da gente ficam meio esquecidos. Daí a gente resolve explicar um pouco o que é o Brasil em cima das bonecas. Toda vez que ali vem para o Brasil, ou vinha, que faz tempo, né? A última vez foi em 2018 ou 19, 18. Ela brinca, eu levo ela em lojas de artesanato e ela brinca, ela fala que é impressionante como nós somos um país de bonecas. Então a gente resolveu fazer essa pesquisa da moda em cima de bonecas e fazer a interpretação delas em cima disso. A Chiara Gadaleta fez essa interpretação para a gente de um jeito incrível, ela trabalha com moda sustentável, e a gente queria mostrar aqui o quanto nós somos influenciados por essas bonecas, seja de barro, de pano, e seja a informação da onde ela vem, mas assim, existe aqui uma informação muito interessante. Aí a gente passa para a Bloom Fair, foi a segunda Bloom, quando a gente terminou a Bloom Brasil, eu fiquei simplesmente apaixonada por gerar conteúdo, porque, afinal de contas, no meu passado eu já tinha trabalhado em revista, na Editora Abril. Eu sou uma pessoa que tive vários vai e vens, porque acompanhei meu marido, que era transferido para os Estados Unidos, depois voltava para o Brasil, era transferido para o Paraguai, e eu tive que ir me reinventando em cada lugar desses. Então, eu acho que eu tenho assim, uma carreira nada linear e super eclética, o que me traz, por um lado, uma forma mais assim, me deu a chance de ter experiências interessantes e de me renovar e me reciclar. Eu falei para a Lia, eu quero fazer outra Bloom, eu amei gerar conteúdo do meu país, eu acho que isso me deu uma maneira de entender meu país de uma forma diferente, me deu uma alegria gigante. E aí eu sugeri 5 temas para ela e ela escolheu da gente falar do Brasil em cima do amarelo e do ouro. No fim, ela ficou tão espiritualizada que a gente chamou de Bloom Fair. Mas a pesquisa toda e esse livro todo é em cima do amarelo, do ouro e dos tons terrosos, das fibras naturais. Ouro, porque o ouro foi muito importante na nossa colonização, e ele traz aí um poder muito interessante, e o amarelo porque nós somos um país solar, cheio de energia e cheio de alegria. Então eu achei que caía super bem, porque afinal de contas, quando a gente fala de Brasil, a gente sempre pensa em Amazônia e no verde, e a gente tem que atualmente pensar cada vez mais, porque é muito importante e está em risco. Então a gente precisa cuidar da Amazônia. Mas é muito interessante conhecer o Brasil sobre outro ângulo, sobre essa colonização e essa importância, por exemplo, do barroco, que foi muito forte no Brasil durante a colonização e durante todo o desenvolvimento do nosso país. E eu acredito que ainda hoje nós somos barrocos, nós somos super cheios de rococó no nosso design. Então, eu acho que isso ainda persiste. O que a gente fez nessa história... Primeiro, deixa eu voltar para a capa. Essa obra do fundo é do Franz Krasberg. Ele veio para o Brasil e ele quis ser brasileiro, ele se tornou brasileiro, ele morava no sul da Bahia, no topo de uma árvore, uma casa que ele construiu, e ele foi um dos grandes defensores da natureza, morreu alguns anos atrás, infelizmente, e as obras dele são incríveis, maravilhosas e super importantes. Então, assim, colocar essa asa de anjo na frente de uma obra tão forte e importante tem um significado muito grande para a gente. Aí aqui a gente vai para uma coleção barroca super forte, que teve o barroco importantíssimo no estado de Minas Gerais, com o Aleijadinho, e a gente colocou peças contemporâneas de design, como esse cachorro, por exemplo, para fazer essa graça e mostrar que ainda continuamos barrocos, como, por exemplo, essas 2 peças dos irmãos Campana, a escultura de um lado e a cadeira cangaço do outro, que eles fizeram em parceria com o mestre Expedito, que fica no norte do Brasil, no estado de Pernambuco, no nordeste, na verdade. Aí a gente assim vai mostrando um pouco dessa graça e do quanto a gente ainda persiste nessa inspiração do barroco e que é legal a gente assumir e entender.
se autoconhecer, né? Fazer uma imersão dentro do que nós somos. A gente mostra outra história que é muito importante para a gente. Tem uma francesa, Nadine Gonçalves, que ela veio para o Brasil e criou uma escola de moda na favela Vidigal, no Rio, a Casa Geração Vidigal. E a gente, junto com o Sérgio Machado, que é um diretor criativo que mora em Paris, trabalha com a Lia Delporte há muito tempo, e toda vez que eu faço uma Bloom, eu trago ele para cá para ficar pelo menos um mês aqui me ajudando. Ele foi para o Rio e pediu para alguns alunos da escola de moda para eles fazerem a interpretação do que era o amarelo e o ouro para eles. Eu forneci pouquíssimo material, como fita crepe, tinta, juta, algumas coisas assim super simples, e eles foram criando o que era o amarelo e o ouro de uma forma assim super incrível e forte, e isso mostra a força do nosso país, a força criativa. Essa menina, por exemplo, criou uma vestimenta de casas e diz que ouro para ela é ter um lar. Eu acho uma frase fortíssima e super impressionante. A gente, quando lançou esse livro, a gente lançou no Shopping Iguatemi, um shopping muito forte, importante aqui no Brasil, e a Lia Delcorte pediu para que eu conseguisse levar todos esses alunos para a palestra de lançamento, e no momento de apresentar essa história, a gente pediu para que eles ficassem de pé e que eles fossem aplaudidos, porque são pessoas resilientes, fortes, com poder criativo, em que são capazes de mostrar para a gente que a criação não precisa de muito dinheiro. A criação existe em qualquer lugar. Você pode, sim, evoluir e aproveitar materiais super nobres, mas se você é criativo, você é capaz de gerar conteúdo interessante com uma rede de pescado avô, por exemplo, ou com um simples carvão pintado de preto ou uns pedaços de madeira e arame. Então, aqui a gente tem não só o origami, mas como tem uma outra menina que fez Oxum, outra deusa do candomblé, e que essa deusa é das águas doces e ela é muito forte também, ela mostra um poder, ela é super erótica, ela é super conquistadora, mas ela também pode ter um poder meio traiçoeiro muitas vezes, então conhecer a história dela é muito interessante. É interessante também quando a gente fala do nosso país, traduzir o Brasil com palha dourada no Jalapão, no nordeste do Brasil. É uma fibra fininha, que dá, a gente tem que proteger esse patrimônio, porque também é risco de extinção, e proteger esses artesãos. Então, assim, Heloísa Croco, uma designer importante do sul do Brasil, foi convidada para ir para lá com uma equipe que ela escolheu de outros designers para desenvolver peças interessantes que ajudassem eles a vender e a sobreviver e fazer um design de cura interessante. A gente aqui nessa história, a gente escolheu só mostrar peças circulares, porque o círculo, quando a gente estuda a importância do círculo, a gente sabe que ele trata da inclusão, da democracia, da igualdade, do infinito. Então, a gente aqui quis mostrar peças circulares e esses colares e guirlandas incríveis. Também falar da Clarice Borian, uma designer bárbara. Ela tinha uma marca de roupas e ela se cansou de administrar papéis no fim da história, super criativa, ela vendeu a marca dela. Em algum momento de seca do Brasil, ela resolveu pegar folhas, há muitos anos atrás, ela começou acho que em 2014, e abordar mensagens e distribuir por aí. Isso virou um must, virou uma febre. Ela hoje faz muitas exposições e muitas peças como essa. E a gente precisa de mais mensagens, né? A gente precisa também fazer uma imersão nas nossas raízes, nas nossas fibras, e mostrar que a gente pode fazer estudos de volumes e de cores e de materiais com simples palha, galhos, couros, e transformar juta e transformar isso em vestimentas maravilhosas. São inspirações para alta costura, talvez, para o prêt-à-porter, mas a gente vê aqui muita inspiração de amarrações, de chapéu, de uma cabaça que vira um chapéu, ou peças interessantes para ser inspiração da moda.
Henrique Oliveira, um artista plástico muito importante, que faz muitas exposições fora. Geralmente as peças dele são gigantescas, nababescas, a gente entra dentro como se estivesse entrando dentro de um ser humano. Aqui a gente escolheu peças menores que dessem essa sensação desse inacabado, essa sensação dessa brutalidade que incomoda e agrada aos nossos olhos ao mesmo tempo. E é super instigante. Um pouco como a Joana Varjão, não é? Perdão uma comparação, mas é esta brutalidade e esta fineza nos materiais é algo que realmente é comum, não é? Esta sensibilidade e este romper de material. Eu gostei muito da sua mensagem e permita-me este comentário de que realmente é possível criar-se ADN criativo, uma direção criativa sem recursos extraordinários. O que é extraordinário é, de facto, o nosso capital, a nossa história, o nosso legado, no nosso caso, as nossas bolotas, as nossas algas, aquilo que seria a matéria-prima que, enfim, que simplesmente é tão banal, tão comum, que deixamos de olhar para ela. E é muito interessante trazer olhares externos, e daí também estas conversas de hoje, para que consigamos, de facto, fazer este exercício de reconversão, de ressignificação, não é? Isto, afinal, pode ser matéria-prima maravilhosa. E muito obrigada. Só essa mensagem já foi incrível. Obrigada. Não, eu acho que é exatamente isso, e principalmente nosso país sendo tão populoso, tão grande, a gente tem uma população pobre e incrível, e incentivar com que essa população crie e veja com mais cuidado e mais carinho, porque nós, muitas vezes, exatamente isso, não vemos e precisamos de um olhar de fora. Essa troca é essencial para que gere conteúdos interessantes ou que impulsione para que sigam caminhos interessantes, né? Senão a gente acaba se esquecendo, se perdendo. E essa é a união e essa é a força que eu acredito ser muito importante em qualquer lugar do planeta. Uhum. E por isso fazer um pouco desse conteúdo, como, por exemplo, o Rodrigo Ambrosio, que é um designer incrível, de Maceió, do Nordeste do Brasil, e ele resolveu, em alguma Design Week de São Paulo, trazer uma cadeira feita de rapadura. A rapadura, o açúcar, foi muito importante na nossa colonização. A gente mandava muito para Portugal o açúcar na nossa colonização. E, naquela época, existiam muitos engenhos, muitos lugares em que eram feita para rapadura, e os bandeirantes iam para dentro do Brasil carregando rapadura, que era uma forma de alimento e de energia. Então, ao gerar uma cadeira como essa, feita de rapadura, em que as pessoas podiam pegar um pedaço e levar e comer uma parte da exposição, e ele questionava o que a gente precisa de mais uma peça de design ou alimento, eu acho isso de uma força super interessante, assim, porque a gente aqui está falando de história, de imersão na nossa colonização, de alimento, de design ao mesmo tempo, e eu acho que tem uma força super interessante, incrível, numa peça de design como essa, assim. Tanto é que foi tão falada e comentada. Ele gerou, e além da textura, né, que fica maravilhosa, fica linda. Então, aí a gente vai para um outro querido, é o Alexandre Herbert, ele faz teatro. Ele mora em São Paulo, mas ele veio do Nordeste também, e eu pedi para ele desenvolver teares amarelos e ouro. Ele fez tudo especialmente para a gente, essas peças lindas, e ele é um menino que ele resolve, agora não durante a pandemia, mas assim, num domingo, pegar o tear dele e ir na frente de uma praça, de uma igreja, e ficar fazendo tear ali na frente. E todo mundo passa, as pessoas param, ele ensina como fazer, ele motiva as pessoas a tecerem. Então, assim, ele não só gera arte, ele gera amor, ele gera carinho, cuidado. Então, são pessoas que têm um coração enorme e que precisam ser homenageadas e mostradas. É esse o Brasil que eu quero mostrar. E, por fim, a última Bloom que eu fiz, junto com a Lia Del Corte, espero fazer mais. Estamos num momento que é mais difícil conseguir captar e tudo mais, mas é a Bloom A Terra Chama, Bloom Earth Matters. Nessa, a gente quis sair um pouquinho e também mostrar uma história ou outra de países vizinhos, mas o tema dessa Bloom é simplesmente mostrar um design de cura. Essa é a ideia, de que aqui tem inspirações para todos os lugares, e mostrar algumas que são feitas aqui
no Brasil ou em alguns países vizinhos. A Inês Chettel, ela faz feltro, ela em algum momento cansou de morar em Porto Alegre, no sul do Brasil, e foi para a fazenda, perto de Porto Alegre, e resolveu cuidar das ovelhas e gerar lã e tecer, fazer o feltro, tingir naturalmente e fazer o processo num slow design que ela faz de A a Z. Tem pouquíssima ajuda, o marido dela ajuda muito na administração, inclusive, e ela gera peças maravilhosas e cada vez mais tem criado folhas enormes, feito exposições maravilhosas. Aí a gente vai para Alexandra Quejayogo. Ela é da Argentina, ela se tornou muito famosa em 2015 quando ela fez a tapeçaria do desfile do Dries Van Noten em Paris. E ela é super ativista, ela começou usando resíduos da empresa da família dela, de lã, e sempre gerando paisagens hiperativistas e mostrando que a gente tem que cuidar da natureza. Ela fez uma exposição na Austrália, se não me engano, em Melbourne, uma vez, falando sobre os rios que estavam secando, e é uma pessoa que também merece todo o mérito e o aplauso. A Gabriela Batista, ela é do Rio de Janeiro, ela trabalhava em empresa, uma menina linda, e de repente, em algum momento, falou, chega, vou seguir a carreira que minha avó fazia, cerâmica, e começou a fazer. Ela fez essa coleção maravilhosa que a gente usou na Bloom, que é super animista, ela mistura diversos materiais, o galho, a semente, a cerâmica, e mostra algo super instigante no momento em que a gente está precisando de comfort food, que a gente precisa das papinhas, a gente precisa dormir em conchinha, a gente precisa dessa sensação de aconchego, né? De proteção. O Rodrigo Torres, um designer, um artista incrível, ele faz também tudo, é feito com cerâmica, apesar de parecer emendas, e gera essa sensação da nossa vida, do nosso dia a dia, né? De sobreposição, de layers, de remendos, de tentar se recompor e se redirecionar de alguma forma, buscando um objetivo da vida e misturando diversas informações. O Rodrigo, o Domingos Tótora, ele faz, desde o começo da carreira dele, ele faz design com papelão reciclado, ele reutiliza caixas de papelão e gera essas peças maravilhosas, de vasos a cadeiras. Ele está sempre reciclando e reutilizando, então a gente pode falar que ele é um dos precursores no Brasil de design sustentável, e ele tem um processo maravilhoso e tem um instituto também. A capa da Bloom, que é de uma comunidade de Minas Gerais, que eu descobri, eles, na verdade, o ofício deles é colher a banana, o cacho de banana e vender. E eles, quando eu não sei se vocês sabem, eu não sabia, aprendi quando eu fiz esse contato com eles, mas uma vez que a banana dá o cacho, ela é cortada fora porque ela não dá um novo cacho. Eu achava que dava, mas não, é uma vez só. E esse tronco é jogado fora e vira adubo, vira resíduo. Então, eles começaram a desenvolver do tronco, descascar o tronco e desenvolver essa fibra da bananeira. E eles fazem muitas lembrancinhas. Eu descobri uma imagem como essa e ainda perguntei o que é isso. Eles, a gente se inspira na natureza daqui da onde a gente mora e faz esses cocuns incríveis. E são poucos vendidos, e aí eu encomendei vários e virou a capa. E são peças que podem virar luminária, que podem virar uma série de coisas, e são maravilhosas, e a gente tem que ajudar comunidades como essas, assim. Alunos da Faculdade de Moda daqui de São Paulo, da Santa Marcelina, no primeiro semestre, fazendo experiências com papel craft. Eu julgo isso super interessante, porque dá a chance dos alunos brincarem, criarem, acertarem e errarem, e é super fácil de fazer e refazer. A gente quis falar também de bijus masculinas em homens mais velhos, espiritualizados se tornaram, e são super interessantes, porque a gente aqui usa só materiais naturais, e materiais fortes e importantes que a gente quis homenagear, desde as pedras, madeiras,
tecidos, galhos, então sementes e assim vai. A gente quis homenagear também o planeta Terra, com tudo que eles nos dão. E foi uma história super complexa que a gente fez com 36 alunos da Faculdade Santa Marcelina, 2 professores, o Sérgio Machado fazendo a direção criativa, uma tecelagem que imprimiu essas estampas que a gente escolheu numa metragem gigantesca, não só para usar como fundo, mas também para usar nos mulages. E a gente queria aqui mostrar um pouco de tudo que o planeta Terra, ou algumas coisas que a Mãe Terra nos dá, como a terra, o fóssil, as raízes, o ouro e diversos outros. Eu encurtei as histórias para poder falar um pouco de tudo. A gente fez uma imersão na Amazônia com uma indústria de beleza, Natura. Eles patrocinaram esse livro e eles pediram para a gente fazer imersão em 2 comunidades. Uma das comunidades eram as catadoras de Ucuba e a outra eram as catadoras de castanha do Pará. São mulheres hiperfortes, mulheres que estão ali cuidando da Amazônia para a gente, porque uma vez que a gente compra as frutas, as sementes, a ucuúba, o açaí, a castanha do Pará e muitos outros ativos, a gente está incentivando com que elas cuidem. Para vocês terem ideia, o ucuúba, o galho, ele pode ser, o tronco, ele pode ser vendido a R$40, que custa nada para fazer cabo de vassoura. A hora que a gente incentiva essas mulheres a colherem os frutos, elas vão cuidar do tronco, elas não vão deixar que cortem. Então, é uma forma de troca que a gente faz. E, nesse caso, a maioria das pessoas, das mulheres, são as mulheres que cuidam dos castanhais. São elas que organizam os grupos para irem colher as castanhas. E a gente fez questão de fazer roupas especiais para elas, pintar o ouriço nas roupas delas e fazerem esses colares para empoderá-las e trazer aí uma força maior e mostrar a importância que tem dessas mulheres e que tem desses ativos. A castanha do Pará ela tem uma proteína que é muito forte e importante para a gente. Então, homenagear tudo isso numa história como essas, para mim, é uma alegria gigante, porque a gente teve que ficar na casa deles, a gente não tem hotel perto, a gente ficou na comunidade, viveu com eles e construiu e foi construindo aos poucos como a gente queria fazer a roupa, como a gente queria empoderá-los e mostrar a beleza que existe no olhar e no rosto dessas mulheres e na força delas. Aprendi muito nessa história. Aí a gente quer mostrar uma moda de campo, uma alegria, um frescor, uma leveza, e incentivar que exista mais moda como essa, em que exista esse frescor mesmo, essa beleza de viver. Mais uma história, estamos chegando no fim. O Ratão Diniz é um fotógrafo, ele veio da favela do Rio, ele ainda mora na favela com muito orgulho, é um querido que ele ama sair pelo Brasil fotografando momentos festivos, em momentos em que as pessoas se fantasiam. E o mais interessante é que ele pergunta sempre por que elas gostam de se fantasiar, e essas pessoas sempre explicam para eles que é um dia do ano em que eles podem mostrar e ser o que eles bem entendem, que eles podem fugir da realidade. Então, assim, tem uma força enorme nisso. Ele sai fotografando todas as festas brasileiras, ele vai de norte a sul, conhece tudo que existe. E é incrível. Por fim, a última história, que parece divertida e linda, é uma mensagem de que a gente não pode continuar gerando tantos monstros do lixo como a gente gera e que a gente precisa mudar a nossa realidade. Essa história foi construída com várias estagiárias de faculdade de moda, o Sérgio Machado de novo, eu, minha filha, a gente lotou a salinha que eu aluguei aqui do lado, lotou a sala, a cozinha e meu estúdio de monstros, fazendo e gerando isso para ir fotografar num lixão e mostrar e chamar a atenção de que isso não pode continuar dessa forma. Então, a gente tem que mudar essa realidade, a gente tem que se cuidar, porque o planeta está em risco de extinção.
Isso é um pouco do trabalho que eu adoro fazer, que é fazer essa pesquisa e incentivar os nossos talentos a cada vez mais gerarem conteúdos como esse, assim. Foi realmente uma viagem maravilhosa, Lili, e tanto que houve de matéria para aprender, desde, como dissemos, este resgate deste nosso ADN, da nossa cultura, aquilo que até nos envergonha um pouco, na verdade, não é? Que somos educados a não apreciar, e como é reconvertido como uma narrativa, como uma história. Adoro o facto de diga que sempre que faz estes trabalhos fotográficos experimentais é contar, é pensar através deste storytelling, não é? Como ajudou a construir pensamento, mensagem, e como é um lugar intermédio entre a arte, o design e o ativismo. A alma destas personagens maravilhosas que são estes embaixadores destas ideias, como o designer que realmente sai à rua para partilhar com o amor, como quem toca um instrumento, ao fim e ao cabo, não é? Que é partilhar essa música, partilhar um tear. É realmente incrível, sensibiliza imenso e é realmente inspirador. Eu não poderia estar mais grata por esta partilha. Eu acho que todos os nossos 47 neste momento convidados deveriam dar assim uma salva de palmas à Lili, porque realmente foi maravilhoso este encontro e este momento, não é, de aprendizagem. Sim, é isso. Olha, mostrem amor, porque tem de ser. Eu agradeço muito, eu fico muito feliz. Eu acho que a ideia é essa: o que me move e me traz alegria é quando tem um reconhecimento de que esse conteúdo é interessante e pode servir como inspiração. Claro. Então, são livros que a gente produziu, eu produzi aqui e ali imprimiu na Europa para cuidar do mercado europeu. Se vocês quiserem em português, a gente tem aqui. É maravilhoso. E temos que fazer um também com Portugal. Fica o repto. Não convide outra vez, que eu já estou aí, assim que eu ponho a vacina. Venha já.